Você muito provavelmente conhece Alice no País das Maravilhas, seja pela animação lá da década de 50, os filmes mais recentes aí do Tim Burton ou peças teatrais, mas você sabia que Alice no País das Maravilhas tem uma adaptação, lá de 1933, estamos falando de 90 anos de existência, mas que assim, uma bizarrice, é macabro pra caramba, muitos podem até falar não. Isso aí tá parecendo um filme de terror e meus amigos tem hora que parece mesmo. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre essa obra que todo mundo conhece, mas essa adaptação aqui talvez você não conheça ou talvez você conheça porque você já ouviu aí pela internet o pessoal falar, sim, acredite se quiser, isso aqui é um filme de Alice no País das Maravilhas, né? Muita bizarrice, muitos personagens parecem ter saído de um filme de terror. E a gente vai falar, claro, mais sobre isso. O filme adapta a obra do autor Lewis Carroll, que lançou lá em 1865, Alice in Wonderland, e Alice Through the Looking Glass em 1871. Então esse filme pega aí essas duas histórias e, para além disso, naquela época também foi lançada uma peça teatral inspirada em Alice no País das Maravilhas, e esse filme também bebe muito dessa fonte teatral, até para sua estética, em como o filme é concebido. Às vezes, muitas vezes, parece que a gente está assistindo uma peça de teatro. Tal qual O Mágico de Oz, lançado em 1939, que veio alguns anos depois, mas esse filme aqui, do diretor Norman Z. MacLeod, já traz essa proposta. E por que dessa bizarrice, né? Primeiro, preto e branco. Por exemplo, na animação da década de 50, você tem um Alice no País das Maravilhas coloridaço, né? Aquelas cores fortes, como é a animação. Então, vários dos personagens do Lewis Carroll são desenhados e conseguem ser mais bonitinhos, mais fofinhos. Pode até ser esquisito, mas isso é amenizado. Agora, se você utiliza roupas ali, fantasias de animais ou de seres, de cabeça de ovo, de cabeça que parece batata, ou uns bichos mais estranhos que o outro, aí o efeito ele consegue ser inverso, né? Estamos falando aqui de um livro, o original, né, do Lewis Carroll, que ele flerta muito com a fantasia, a aventura, o surrealismo, essa coisa meio surreal. Então, se você for pegar Alice no País das Maravilhas, é pra criancinha e não sei o que, depende, lembrando, né, uma obra lá do século XIX e tal, o tempo vai passando, esses conceitos, porque a verdade é que a história tem vários elementos estranhos mesmo, vários personagens puxados pro macabro, pro lúdico, pro distorcido. E essa versão, ela prova isso e, melhor ou pior, depende do ponto de vista, ela enfatiza esse fator. Bem, Alice no País das Maravilhas começa com os créditos, que inclusive demoram bons minutos, porque eles apresentam todos os personagens e os seus intérpretes, os seus atores e atrizes. E aí é legal porque é como se fosse um livro e eles vão passando as páginas. A história se passa na Inglaterra vitoriana, né? Alice é uma menina que está sendo cuidada ali pela senhora Smith, o pai dela tá ausente, lá fora tá nevando pra caramba, ela não consegue brincar, ela não consegue ver amigos, ela não consegue tomar um ar e ela está completamente entediada dentro da sua casa. Desde o início da história, a gente vê a Alice ali com seus gatos, a gente vê a Alice ali com uma tartaruga que ela tem ali num aquário, vê ela com as peças de xadrez, né, o tabuleiro de xadrez, olhando ali, olha para uma foto, para um quadro e super satisfeita, né, naquela situação. Você imagina uma criança de 12 anos, né, presa ali, ela olha pela janela, vê um coelho passando rapidinho, né, e já fala ali com a senhora Smith, né, nossa, eu vi um coelho de cachecol passando, né, e a senhora Smith fala, cala a boca, vai dormir. Ela não fala isso, mas, sei lá, se eu fosse a senhora Smith,
Eu falaria, tá? Cala a boca, vai dormir. Bem, isso, né, vai acontecer, mas antes, a Alice, ela pega o gatinho dela, olha pro espelho e já viaja na maionese novamente, fala lá do outro lado, né, tem outro mundo, né, uma coisa invertida e tal, e vai viajando, aquela imaginação infantil, aquela criatividade, e aí ela senta na poltrona com o bendito do gato e vai viajando até ela cochilar. A senhora Smith sai da sala, ela acorda, né, e vai pro espelho. Ela se apoia naquele espelho e ela consegue ir pro outro lado, né, pro lado que ela fala invertido, ali, ó, mundo invertido. Você acha que veio de Stranger Things? Não, senhor, tá lá desde Alice no País das Maravilhas há muito tempo. E aí você vê, né, se fosse um filme de terror mesmo, a Alice teria se cortado toda, né, teria ido pra um outro mundo ali, toda lascada, mas não é bem assim, não é tanto um filme de terror. Detalhe que esse filme, a gente tá falando da década de 30, tá? 90 anos do lançamento disso aqui. Eles usam alguns efeitos ali, por exemplo, né, dela passando de um lado pro outro, que eles fazem um jogo com reflexo da atriz, dela indo, passando até, né, chegar do outro lado, que é interessante. Tem alguns outros efeitos que hoje, em 2023, a gente olhando, nossa, isso é bobinho, mas eles terem pensado e realizado aquilo à época, pro contexto da história, funcionou bonitinho. E aí a gente tem aquela história, né? Ela vai seguir o coelho, vai entrar no buraco, vai estar lá no País das Maravilhas e vai conhecendo um personagem mais diferente, peculiar, estranho do que o outro, vai conhecer as rainhas, vai, quem sabe, se meter em altas confusões e periculosidades. A gente vai contar um pouco mais dessa história que você já deve ter ouvido várias vezes, mas a gente precisa passar por ela para ver esses personagens tão bizarros. Bem, e aqui a gente tem nas fantasias, no antropomorfismo dos personagens, né, toda essa questão da estranheza, da bizarrice. Muitos desses personagens eram para ser fofinhos, porque são animaizinhos, mas como são animais que parecem humanos e têm aspectos ali desconfortáveis de se olhar, acabam criando uma outra sensação. Sabe aquela sensação, você aí, década de 80, 90, que você tinha medo do fofão? Né, o fofão não é um animal, né? Mas ele tem aquela coisa. É estranho. É um negócio para ser mais infantil, mas é estranho, sabe? É uma coisa que ele poderia ter uma faca no pescoço ali e sair matando todo mundo. E é mais ou menos essa ideia. Inclusive, tem uns 2 ou 3 personagens que lembram uma versão mais prematura do fofão. A boca vai mexendo, a carona é gigante, né? Tem uns 3 personagens que, sei lá, a máscara parece uma batata deformada. Inclusive, tem personagens que parecem um esquema meio David Lynch. É lynchiano muito antes do David Lynch existir, né? Mais uma vez, de obras surreais. Será que o David Lynch, para fazer um Eraserhead da vida, não tirou inspiração desse filme aqui, quem sabe? Então é aquela coisa, a Alice, ela vai passando pelos cenários e conhecendo aqueles personagens, você não sabe se eles vão dar uma informação, você não sabe se eles vão contar uma história ou se eles vão devorar a menina. Mas assim, vamos lá, tá? Por mais que eu acho que esse filme ele não capte 100% da essência da história original, da magia e da fantasia, porque é muito viajado, né, o contexto do País das Maravilhas, mas sendo uma adaptação tão antiga assim, eles conseguem, na maior parte do tempo, fazer um trabalho competente, né? Por exemplo, quando a Alice tá grandona, no início do filme ainda, né? E tem lá as peças do xadrez, eles em miniatura, e ela pegando os bichos. Claro que quando ela pega e tá na mão dela um boneco, e vai transportando os bonecos. E aí, por exemplo, tem um efeito legal que os atores dos bonecos são pequenininhos, eles estão conversando, e eles colocam a personagem da Alice no fundo, como se fosse um telão assim, cobrindo uma parede inteira, porque realmente ela tá parecendo gigante, né, nas perspectivas dele, porque é só a cabeça dela e os atorzinhos ali num palco,
Tem uns efeitos também de transição, ou então, por exemplo, várias vezes no filme a Alice, ela fica grande e encolhe, ela fica grande e encolhe. Então eles vão achando soluções. Beleza, óbvio, é uma coisa ultrapassada, arcaica, mas, sei lá, o Luquinhas lá de 1933 assistindo isso, né, provavelmente ficaria impressionado. Ou teria pesadelos por muitos dias, provavelmente. A trilha sonora original desse filme também é muito boa, né? Inspirada, contextualiza, apesar de que ela é muito felizinha, né? Talvez se a gente botasse uma trilha de filme de terror, ficasse legal também. Às vezes eu acho que a trilha, ela invade demais ali as cenas, os diálogos, mas é uma boa trilha. O elenco do filme é bom, tá? A Charlotte Henry, que faz a Alice, eu acho ela carismática, eu acho que ela entrega uma empolgação da personagem, porque a personagem desde o início ela é animada, e enquanto ela vai explorando aquele lugar, porque ela sai de um lugar de tédio absoluto, e uma vez que ela tá lá no País das Maravilhas, meu amigo, ela tá igual pinto no lixo, né? Ela aproveita, ela conhece as pessoas, ela se mete ali nas encrencas e tal. E a Charlotte Henry faz muito bem isso, passa uma naturalidade de como aquela pessoa estivesse viajando mesmo. Aquela menina estava ali conhecendo um novo lugar. O filme também tem no elenco nomes como Carey Field, Gary Cooper, W.C. Fields. E o elenco tem essa coisa de entender que aquela obra, ela é surtada, né? Que aqueles personagens, eles estão num contexto ali até meio imprevisível mesmo, né? Então, muitos deles, eles têm essa coisa de serem meio malucos, sabe? De entregarem uma coisa que a gente não veria no mundo real. Então, na maioria dos casos ali, são personagens que, sei lá, a qualquer momento vai dar como eu disse, um tapa na menina. Twinkle, twinkle, little bat, how I wonder what you're at. E a direção do Norman Z. McLeod não cria tantas nuances assim em termos de direção, porque é como eu falei, ele filma muitas vezes cenas como se fosse de um teatro mesmo. Você tem, né, o cenário ali atrás, os personagens no centro e ele filma, salvo pouquíssimas cenas aqui. E o filme ele é curtinho, tá? Ele tem ali 1h15 de duração. A versão original desse filme teria cerca de 1h30, um pouquinho mais, cerca de 15, 20 minutos. Mandaram cortar na época. E eu sinto um pouco isso na segunda metade do filme. Ele parece um pouco corrido demais, sabe? Aquela edição que eles agilizam muito algumas coisas. Alguns personagens importantes têm aparições bem breves, bem pequenas, pouco desenvolvidas. Mas ainda assim, eu vou te falar que assistir esse filme foi uma experiência interessante e uma boa experiência, tá? Eu senti sim o espírito de Alice no País das Maravilhas, só que de uma maneira mais nebulosa, mais nefasta ainda, enfatizando, né, esse lado mais dark dessa história. E com um visual, com fantasias que, se não influenciou vários outros filmes de terror, filmes mais trash aí nas décadas que vieram bem depois, eu tô maluco, tá? Se não influenciou. Dou uma nota 7 para Alice no País das Maravilhas de 1933. Eu acho que tem algumas versões dele por aqui pelo YouTube, talvez mais cortadas e tal, mas vale pela curiosidade. É um filme que também tem os seus méritos e consegue uma bizarrice que o Tim Burton, meu amigo, não chegou nem perto com a versão dele, tá? Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Alright. Bem, Alice segue o coelho que tá correndo, tá vazado, né? Entra no buraco, ela entra no buraco também, né? A cena ali dela levitando, digamos assim, presa aos cabos e vai caindo no buraco. E a curiosa vai, chega numa poção, né, fala, ó, pode tomar, não é veneno não. Aí ela toma, aumenta de tamanho, depois diminui de tamanho de novo, cai numa piscina, e aí começa a bizarrice, porque nessa piscina, nesse laguinho e tal, ela já vê um rato,
né, 3 vezes maior que ela, o cara vestido de rato. Rapaz, pra esse cara, com essa fantasia, nadando ali, deve ter dado um trabalhinho, deve ter sido um negócio desconfortável, né? Sem contar que a leptospirose que a Alice tá pegando ali com aquele rato daquele tamanho, não é brincadeira. Ela sai da piscina, continua ali na sua aventura, encontra o Dodo, né, o pássaro lá. Esse pássaro aqui já começa, né, porque também é um dos personagens mais bizarros ali, o design dele e a maneira que ele vai recitando algumas coisas e falando pra Alice. É digno de um filme trash da década de 70, década de 80, né, que os caras metem uma fantasia em filme de monstro que parece um pássaro. Shall we try you with history? I'd be much obliged if you could. E aí tem, né, vários outros personagens. Esse filme é um filme de encontros, né? Encontros da Alice com personagens. Claro, ela vai encontrar a lagarta, né? A lagarta fumante e muito da mal-humorada. A Alice invade ali, entra uma casa e essa casa tá um caos, né? Tem uns bichos ali com a cara de batata, lembra do Fofão e tal. É uma versão um pouco mais até horripilante do Fofão. E a cena é a seguinte, né? Um tá carregando um bebê chorando, né? Que não cala a boca de jeito nenhum. O outro tá na cozinha tacando uns pratos ali, feito louco, né? E a Alice, ela tá tipo assim, meu Deus, pessoal, tá tudo bem? Mas minha filha, saia daí. É um bando de psicopata, você não tá vendo? Eu só sei que a criatura que tava cuidando do bebê entrega o bebê pra Alice. A Alice simplesmente sai pra passear com o bebê, sem mais nem menos. Vou pegar essa criança, né, uma criança cuidando de criança, ela vai ali pela floresta, de repente a criança ela vai se transformando aos poucos em um porco, simplesmente, né, e o porco sai, é porque tipo assim, pra você ver, né, um maltrato animal. Quando era um bebê humano, ela tava cuidando. Quando era um bebê porquinho, ela abandonou, deixou o bicho embora. Ela conhece lá o gato risonho, né, que aparece e desaparece, aparece pouco, inclusive, no filme. Ele, eu diria que talvez seja um dos menos bizarros comparado a vários outros que a gente vê aqui. Alice toma chá com um chapeleiro maluco, com a lebre, com outro bicho lá, né? E os caras falando nada com nada, porque a gente tá preso aqui no tempo, são sempre 6 horas, que é sempre, né, hora do chá, aquele papo. Só que o que é mais bizarro nessa cena é que os caras, o chapeleiro maluco e a lebre, pegam o outro bicho e começa a enfiar ele de cabeça para baixo lá numa chaleira, e o bicho começa a fazer uns ruídos estranhos. Alice chega no jardim da Rainha de Copas, né, e se depara ali com as cartas, o pessoal, todo mundo com medo da rainha, que a rainha tá vindo aí, e com razão, a rainha simpaticíssima, só que não, né, a véia ali, toda rabugenta, que sai marchando e falando assim, ó, corta a cabeça de fulano, corta a cabeça de ciclano, corta a cabeça da Alice também, e o rei que tá do lado dela é que ameniza as coisas, né, fala, não corta não, não sei o que. Alice é convidada pela rainha, né, bipolar, porque numa hora tava falando que ia matar a menina, depois convidou ela pra jogar croquet, né, croquete, enfim, eu sei que a Alice, ela usa nada mais e nada menos do que um flamingo, sim, o bicho, pra, né, como ferramenta do esporte ali. E essa é uma hora caótica, tá? Com as cartas correndo, o povo gritando, a véia psicótica, a rainha lá também surtando. Depois da jogatina, a Alice vaza de lá. Ela conhece o grifo, né? Um bichão lá, uma ave, que tem um visual até ok. É um pouco estranho? Sim, mas é ok. Mas quem é bizarro mesmo, talvez um dos mais bizarros do filme, é a tal da tartaruga falsa, né? Que é um personagem que chega ali... Meu amigo, é uma tartaruga com cabeça de vaca, uma vaca alienígena que tá chorando o tempo todo, porque um dia foi uma tartaruga de verdade e que começa a cantar uma música triste, chorosa, né, melancólica, que deixa qualquer emo ou até Adele com inveja, né, de tão triste que é a música. Oh dear. Oh dear. Alice tá numa jornada para ir até o castelo, né, que ela avista de longe aí. No meio dessa jornada ela encontra mais personagens,
tipo os irmãos Tweedle, né? Tem o Tweedledee, Tweedledum. Esses aqui sim, são lindos, né? Maravilhosos, só que não, outras bizarrices também. Outro parece, sei lá, assassino mascarado que vai sair maluco por aí, né? E aí eles começam a contar histórias, inclusive eles contam uma história que o filme passa por uma animação, isso eu achei legal, né? Uma história, até a história é coisa de maluco, tá? De uma moça, parece Tusk, aquele filme que eu já falei aqui no canal, lembra do Tusk? Pois é, uma moça que se junta com um cara lá pra capturar umas ostrinhas que tinha, tudo isso rolando na animação, né? E no fim ele devora todas as ostras. Lucas, qual que é a moral dessa história? Meu filho, não tem moral não, é só coisa de maluco mesmo, esse filme é um surto. Mas é um filme, sei lá, a Alice, quando ela dormiu lá no início do filme, parece que ela, sei lá, ficou com febre, 39 graus e teve esse surto que parece um pesadelo. Ou ela é só maluca mesmo, né? Of course. Tweedledee and Tweedledum agreed to have a battle. E mais personagens são apresentados. Haja personagem nesse filme, tem o Humpty Dumpty, né? Lembra aquele? Cabeça de ovo e tal, começa a trocar uma ideia com a Alice, depois quer expulsar ela porque não aguenta mais a menina. Fala, não menina, sai daqui, vai embora e tal. Aí nessa resmungueira ele acaba caindo para trás e se quebrando todo, né? E a Alice encontra com o rei, e aí o rei fala, não, tô mandando os meus milhares de soldados para remontar ali o Humpty Dumpty, né? Ninguém tem nada para fazer nesse país aqui e eles fazem isso. Depois ela encontra o Cavaleiro Branco, né? Que é calvo e fica caindo o tempo todo para lá e para cá, parecendo que tá completamente embriagado. Depois ela se depara com a Rainha Vermelha, a Rainha Branca, né? Que falam que ela pode ser uma rainha, Alice, né? Eles botam ali uma coroa nela, só que elas começam a fazer um teste com a Alice e no fim das contas elas acabam dormindo, né, no meio do teste, com uma cantoria. Nada mais faz sentido. Tudo é possível aqui. Bem, a Alice, ela finalmente chega no castelo que tá com o nome dela, Rainha Alice. Agora ela é a rainha. Ela entra ali nesse castelo, tem uma mesa gigante em que todos os personagens que ela encontrou durante essa jornada estão lá cantando, esperando ela, falando o nome dela, Rainha Alice, né? E um banquete ali, ela senta na ponta da mesa com o nome dela, Rainha Alice. Né? Ela olha para a comida na mesa, até o diabo da comida tem cara e tem aspecto de monstro. Mais uma vez o filme trash do Peter Jackson lá, o Brain Dead, enfim, filmes assim, sabe? E aí vira uma gritaria com fogos, todo mundo ali, parece um jantar que um monte de psicopata, uma seita diabólica se reuniu, uma festa fantasia, e começou todo mundo embaraçar mesmo ali. E eles sobem na mesa e começam a comer e tal, e a Alice espantada, e a Rainha Vermelha que tá do lado da Alice começa a enforcá-la do nada, até a Alice acordar lá na sua casa, na sua poltrona, com seu gatinho, né, não entendendo nada. Alice, você estava sonhando, você estava tendo um pesadelo. O que o tédio não é capaz de fazer com uma criança? Eu acho que essa história, Alice no País das Maravilhas, na verdade é uma grande denúncia dos pais que não compram coisas para seus filhos, né, e deixam os filhos entediados ou não botam os meninos para estudar. Ah, Lucas, mas a Alice estava de férias, ela estava descansando. Não tem problema, bota essa menina para fazer alguma coisa, porque aí dá nisso. Aí ela pensa besteira, aí ela fica traumatizada, tem pesadelos toda vez, enche o saco dos pais, entendeu? Brincadeiras à parte, beleza, foi um sonho, aquilo aconteceu, né? É uma história que diz ser um sonho, mas que tem simbologias, né? Tem metáforas, tem simbolismos, dá pra gente fazer, esse vídeo já tá gigante, mas dá pra fazer várias interpretações aí do que pode ser, os vários perfis e vários personagens, né, que a Alice encontra durante essa jornada, mas o objetivo desse vídeo é justamente contemplar as bizarrices
dessa versão? Você já tinha visto Alice no País das Maravilhas lá de 1933? O que você acha dessa história? Ou melhor, vamos usar os comentários aqui. Você acha que o filme ele é simples? É só um sonho de uma menina, um pesadelo de uma menina, talvez, né, de 12 anos? O que você tem dessa história? Quais são as suas lembranças dessa história aí da sua infância? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.